Sandy não falou isso, que é um pitch de mídia. Uma concorrência de mídia. Tem o nosso amigo aqui da Infoglobo aqui, ó. Não existe. Ah, meu Deus. Pitch de mídia não existe, gente. Isso aqui é uma simulação de um outro mundo. O pessoal que está... Na verdade, é assim. Esse pitch de mídia não está relacionado a desconto, está relacionado à qualidade de programação. Desconto depois do pitch que vai ser negociado, mas também existe uma forma boa aí de negociar isso. Mas, normalmente, o que a gente faz para saber a qualidade de programação da agência, dos programadores da agência? A gente simula um plano de mídia com X inserções, e aí pega isso e passa para as agências. E as agências vão dar para a gente uma resposta de qual a quantidade de TRP, que é o famoso Target Rating Point, de qual a quantidade de TRP que elas atingiram naquela programação. Uma simulação. E isso vai depois dar alguns day parts, que a gente chama participação em horários, das 6 às 11. Então, a gente cruzando esses dados, e fala assim, aquele cara conseguiu uma frequência maior, uma cobertura melhor, um número de impactos maior e usou um day part matutino. Tá, a gente quer quanto de day part matutino? A gente quer 60% de matutino, 30% de vespertino, X% de noturno, tal. Por quê? Porque é fácil você ter rentabilidade em TRP. É só você ir lá e comprar Ana Maria Braga. Você compra Ana Maria Braga. O ano inteiro, 5 inserções, em todos os breaks. Bom Dia Brasil, uma rentabilidade fantástica. Hoje está meio caro, mas é ótimo o programa. Então, você compra esses programas com rentabilidade, você vai ter um TRP alto, só que você vai ter um day part ruim. Por quê? Você precisa de impacto. Então, a empresa precisa definir, eu quero impacto, eu quero uma programação assim, com essa quantidade de jornal nacional, essa quantidade de jornal da Record, essa quantidade de jornal da Band, essa quantidade de novela, essa quantidade de Luciana Gimenez. Não, Luciana Gimenez não compra, não. E aí você define isso, e aí você entrega na mão para a agência simular. Normalmente, isso é a forma mais fácil de você saber qual agência tem uma área de mídia mais eficiente. Tá? Isso é verdade, isso é muito por cima. Para chegar nisso aqui, tem chão, viu? Então, a gente fez a mídia. A gente fez tudo aquilo, definiu a agência, contratou a agência, foi lá, fez um plano de mídia e comprou a mídia. Agora vamos falar dessa etapa. A compra de televisão, por exemplo, ela tem essas etapas. Planejado, aprovado, reservado, encaixado, veiculado e resultado. Então, quando a agência chega com um plano de mídia lá com X inserções, é o planejado. Você aprova o planejado? Quando ele for fazer o... Então, quando você aprovou o planejado, já está perdendo programação, porque às vezes enche a programação de um programa determinado. Acabou, já não tem mais toda aquela programação que você queria, quando você aprova. Aí, eles vão lá e reservam, fazem uma reserva. A reserva é quase 100% daquilo que vocês queriam, mas não é porque você já perdeu coisa no aprovado. Eles reservam, aí vai veicular. Aí, quando veicula, tem coisas que não encaixam. Então, você perde mais alguma coisa, só que você não fica sabendo disso. Aí, a agência vai lá, faz um remanejamento e encaixa essa programação que desencaixou da tua programação, que já mudou quase toda, em outros programas. E você veicula. Aí veiculou. Dentro de uma programação que você não aprovou. Mudou alguma coisa. Não estou falando que vai mudar 100%, tá, gente? Mas muda. Muda 10%, 15%, 20%. E se mudasse 2%, era importante saber. E depois de 2 meses, você vai ver, em função do que era planejado em cima de um relatório do Ibope, o que realmente você atingiu. Então, lá você pode ganhar ou perder mais alguns pontos percentuais. Então, é a partir, depois desse 6º passo, que você consegue fazer a avaliação da performance da agência para compra de mídia. Você tem que analisar aonde você está perdendo. Eu já perdi
5% de um para o outro aqui. E vi que eu perdia do reservado para o encaixado 3%, porque a agência deixava tudo para a última hora. Ela pegava o plano, ia fazer toda a parte, vou emitir a nota, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só vou encaixar, só vou comprar depois que já tiver com a nota emitida, tal. Então demorava muito, a gente perdia. E aí a gente começou a fazer a análise por faixa de onde a gente perdia mais. E aí a gente começou a atuar. Então a gente está perdendo muito do planejado para o aprovado, a gente precisa diminuir o tempo de aprovação. A gente está perdendo muito tempo agora na veiculação, porque o resultado está muito aquém do resultado que a gente tinha previsto. Aí a gente falou assim, então vamos equalizar. Se a programação da televisão está perdendo em média X%, ou está ganhando em média X% de share, ou de audiência durante o ano, vamos projetar essa audiência. Porque às vezes a gente fazia o uso de uma base e teve uma oscilação de 5% de audiência. E aí a gente falava, a gente precisa de um plano que atinja 65% do meu público. Só que a gente não projetava essa deficiência que teve no processo de 5%. Então a gente estava fazendo um plano com 62% quando veiculava. E eu tinha um estudo lá atrás que dizia, o meu cliente só vai comprar na loja se atingir 65% no 3+. Então, se eu atingia em Porto Alegre 53%, significava que eu joguei provavelmente, não vou dizer que a gente jogou 100% do dinheiro fora, mas a gente jogou dinheiro fora. Por quê? Porque eu não fiz uma frequência e uma cobertura suficiente para fazer o meu comprador sair da cadeira e ir na minha loja. Eu tinha que ter veiculado mais lá. Então, todas essas coisas na mídia são importantes a gente entender. E deu tempo? Eu passei rápido. Então tá. Então assim, tentei passar bem rápido, sei que está todo mundo ansioso. Todo mundo está ansioso para pegar trânsito, né? Essa hora eu estou de rodízio hoje. Eu vou ter que ficar no coffee break até as 8. Então assim, mídia. É muita análise, e não acreditem quando a área de marketing não quiser deixar você participar. Você precisa participar, as pessoas precisam participar disso, não é um mundo intocável. E nesse mundo que não é intocável, tem muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente está começando a acordar para essa realidade, né? A gente fazia um trabalho na aba, porque como eu saí da empresa, eu também saí da aba, porque ela só pode ter o cargo estando dentro de uma associada. E aí eu saí da empresa e saí da aba também agora em agosto. E a gente estava fazendo um trabalho bastante de conscientização, não só das áreas de compras, mas também das áreas de marketing, de mostrar para eles que num evento bem feito ou numa contratação de uma prestação de serviço qualquer, a gente pode ganhar e perder muito dinheiro sem a gente saber. Por exemplo, na mídia, a gente pode ter um problema de alcance de frequência e de cobertura. Se a gente tiver isso, a gente vai perder muito dinheiro. Eu normalmente digo internamente, quando eu estou fazendo algum tipo de consultoria, eu falo assim, legal, tá bom. Qual é a cobertura que você quer, que você precisa, e qual foi o estudo que você fez para saber disso? 80%, 90% das empresas, chutômetro. Chutômetro. Por que chutômetro? Porque daí eles usam histórico. Não, porque a gente sempre fez assim. Quando a gente tem que fazer análise criteriosa, ninguém tem histórico. Mas quando tem que dar uma justificativa para algo que não se sabe, a gente sempre fez assim. Pô, mas se está errado, a gente sempre fez errado. E a coisa mais normal do mundo é a gente fazer uma coisa que sempre teve errado e a gente continua fazendo errado. Por quê? Porque ninguém sentou e olhou para trás. E falou, será que essa cor que a gente pintou a parede é a melhor cor para estar aqui? Talvez não. Vamos testar outra? Talvez sim. Então é importante a gente olhar para o passado e entender
se a gente tem ou não aprendizado dentro do que a gente sabe. E basicamente, de mídia, até pelo tempo, que era 45 minutos, eu passei muito rápido, era isso. A minha experiência, também em produção, eventos e tudo mais, é bastante mais ampla. Então, se vocês tiverem, até porque eu sei que aqui não são todos que mexem com isso, com mídia, se tiverem alguma pergunta relacionada à contratação, de qualquer tipo de assunto de marketing e tudo mais, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu estou à disposição. Mas, agora, a parte de mídia, eu sei que tem muita empresa aqui que contrata. Assim, Sandy, esmagadora maioria que está no SEBEC não contrata, a área de compras não contrata mídia. O nosso exemplo lá na L'Oréal tem muito resultado, tem muito. A gente está falando que é difícil você dar saving, tirar percentuais grandes em mídia, tem muita coisa para tirar. Eu vou dar assim, um exemplo rápido para vocês. A área de compras foi brigar com o marketing, convencer, né, brigar, mas um convencimento da gente contratar mídia. Eles falaram, ok, vai lá. E mídia se divide em veiculação, que é o que você paga para a Rede Globo, Bandeirantes, etc., e a produção de mídia. Então, a gente contratou uma consultoria internacional que ia nos ajudar, até porque a gente não conhece do assunto, né? Você conhece. E essa consultoria, na parte de veiculação, ela trabalhou e conseguiu fazer as tabelas, horários, tudo. Mas na produção, eles não tinham ninguém. Eles contrataram um especialista que veio dos Estados Unidos e o especialista abandonou eles no meio do processo. Então, eles cotaram para a gente e abandonaram, depois que eu tinha dito para o meu cliente interno que a gente ia fazer. E eu tinha contratado uma menina até da TV Globo, que estava para chegar, ela chegou e falou, chegou, mas eu estou saindo, eu estava com a viagem já marcada, eu tenho que ir para a viagem, a passagem estava comprada. Então, ela foi quem fez a primeira contratação do filme publicitário. Na área de fui eu, que não conhecia nada. Então, eu fui cotar com 5 produtoras, e você sabe como é que vem a cotação da produtora? Um filminho desse de 15 segundos da L'Oréal com a Grazi lá mexendo o cabelo, custa R$2 milhões, custava, né? Então, quando você vê a cotação, é uma linha que vem da produtora. Filme Grazi, 2 milhões. Você fala, mas o que está dentro disso aqui? Não, e por lei, né, eles têm uma proteção da APRO, que é a Associação de Produtoras, para que elas só cotem assim. O custo não é aberto. Então, eu tive que brigar de uma linha aí para 15, comparar 15 com várias e ver por que essa pede 2 e essa está pedindo 1,5, brigar nessas 15 linhas. No final das coisas, eu, leigo ali, sem o apoio, a gente conseguiu reduzir o orçamento inicial, né, em 15%. Então, em vez de 2 milhões, a gente gastou 15% a menos. E o marketing, caramba, você conhece muito disso, é muito bom, eu sou assim, eu não conheço nada. Mas o marketing não faz isso. Ele não olhava, essa produtora que eu quero é essa é melhor, a agência falou que é essa, eu contrato essa, quanto custa? E aí o marketing já sabe qual é a verba, avisa para ela 2, ela vai 2 milhões e acabou. Eu tenho algumas planilhas de filme. Um filme ele tem 600 linhas. A gente recebe, no máximo, na tabela A, 10 linhas. Mas o filme tem 60 linhas, 600 linhas, um filme. Transporte, logística, aéreo, é 1 milhão de coisas. Diretor, iluminação. E aí, o que acontece nessa relação da produção do filme? A produção é assim, quem contrata a produção historicamente no Brasil é a agência. O marketing nunca contratou. O marketing simplesmente olhou o orçamento. Olhou o orçamento, olhou para a verba, cabe na verba ou não cabe? Cabe, aprova. É assim que o marketing... Eu fui de marketing, eu fiz isso muitas vezes. Por quê? Porque a relação do cara do marketing com a agência é tão de brother. Os caras vão direto no Outback. Não dá para negociar com um cara e bater num cara que te leva para um congresso em Miami e te paga para comer lá no... Não dá para negociar. E aí, isso passa para a relação entre a agência e a produtora. O dono da agência e a produtora são quase irmãos, de verdade. Porque existe uma relação sanguínea entre os dois, quase maçônica. É verdade, é um nicho muito pequeno, são 8, no máximo 10 produtoras que produzem 90% dos filmes das grandes empresas no Brasil. E quando você acha que está fazendo 3 orçamentos, é a mesma empresa dando 3 orçamentos. Uma vez, há pouco tempo atrás, pouco antes de eu sair, mudou a produtora da agência, Young Rubicon, que é uma grande agência, que é uma ótima agência. A produtora não me conhecia.
Ela ligou na companhia de cinema e pediu para eles mandarem 3 orçamentos. E chegou 3 orçamentos. Eu catei os 3 orçamentos, peguei o carro e fui até nela. Tudo bem, você não me conhece, eu sou o comprador lá da PSA. Tudo bem? Oi, tudo bem. Você me dá um minutinho? Me deu um chá de cadeira de 3 horas. Eu falei, não falo com o comprador. E depois me mostrou 3 orçamentos. Cadê os 3 orçamentos? Você fez concorrência? Você negociou? Negociei. Pô, que legal. E tipo, quanto você reduziu? Não, reduzi 50%. Olha aqui, o primeiro orçamento está... Como que funciona? Porque para mim ia ser tão fácil, tão produtivo na PSA, negociar com a mesma empresa, ter 3 orçamentos e conseguir 50% de desconto. Porque você sabe, né? Não sei se você sabe, mas essa empresa funciona no mesmo escritório que essa e essa no mesmo escritório que as duas, porque são a mesma empresa. Foi demitida. Não foi eu que pedi demissão dela. Porque como que depois daquilo eu ia acreditar em um orçamento da agência? Não tem como acreditar. Ou então no material gráfico, que quando eu era estagiário, eu peguei, que eu produziria com R$5.000 e foi cobrado R$180.000. Você imagina? R$5.000 eu orcei e deu. A gente pegou a nota e a gente pagou R$185.000. Então, não acompanhar o custo, né, que a gente estava falando. Tem que acompanhar o custo. Tem que acompanhar. Não, e o Sebrae é um grande contratante de mídia e veiculação de mídia. Petrobras também. Não sei se passa na área de compras na Petrobras, mas, cara, é uma oportunidade. Provavelmente não, né? É a área de comunicação. Deve comprar direto pela comunicação, mas tem oportunidade. Nem que comece participando. Deixa eu ir junto com a comunicação, deixa eu participar, mas tem oportunidade grande nisso aí. Então, assim, depois a gente vai disponibilizar esse material, a provocação, a lista dos participantes também, porque eu acho que isso é uma oportunidade enorme aqui, a gente falando em onde achar savings ainda escondidos, essa área de mídia e marketing, tem muita coisa aí, e o pessoal realmente desconhece. Esse mito de não mexe, não dá para fazer, isso não... e quando a gente entra, quem já entrou vê que não é bem assim, né? Tem muito o que fazer. Uma outra coisa que eu acho que se eu pudesse dar uma dica para todo mundo aqui, é olhar para a bitributação. Bitributação, uma montadora que eu fiz consultoria... Oi? Você contrata um e você nem fica sabendo que o cara que você contratou 8 empresas. Você nem fica... Então, assim... Você paga direto... Você paga direto. E... Só na área de eventos, uma montadora paga de bitributação no ano, uma das montadoras que eu fiz consultoria, R$8 milhões só de bitributação. Nesse filme que a gente reduziu os 15%, muito foi em bitributação também, porque você vê, serviço de alimentação num filme desse, que demorava filmagem de 3, 4 dias, a R$150 mil. Então, só a bitributação nisso aí, então, eu vou pagar direto a empresa de serviço de alimentação, não, eu vou pagar direto o aluguel da filmagem. Quando você vai ver, só aí você já tem uma redução imensa. A questão de mídia social. A negociação de mídia social, eu tive uma experiência onde a agência não deixou negociar com, por exemplo, com o Google, com o Facebook, que era uma divulgação para o RH, não era nada de venda para a área comercial, nada. E eu tive dificuldade, porque é algo que eu não consegui valor aberto, não consegui contato com o Google, não consegui contato com o Facebook, e ficou uma situação assim. Na verdade, eu fiz o trabalho operacional, porque não teve envolvimento de compras, mesmo que a gente tentou, ainda gerou um certo atrito com o marketing, mas não teve solução. Como que é o mercado, na verdade, de mídia social? A Google e a Facebook, até pouco tempo atrás, não conversavam mesmo. Não abria espaço para negociação. Eles diziam que eles... O que é? É aquilo e pronto. A Google já começou, né, até por... começando a ter uma maturidade melhor esse mercado. Está começando. Né? Infelizmente, a gente está falando com 2 players que é difícil, né? De te falar, não vai colocar no Google, não. Amigo,
Ah, não vai usar, não vai divulgar no Facebook, não. Hoje em dia está complicado. Então, assim, é muito difícil negociar. O que você precisa ter é avaliação de resultados, porque negociar preço em mídia não significa que você está indo bem. Você pode ter 80% de desconto e comprando um lixo de programação. Então, assim, avaliação de resultado. Tá bom, Google, ótimo, muito legal, não quero nem negociar com você. Só que você tem que se comprometer com o objetivo de resultado. É isso. E aí depois você vai cruzar o que você pagou com o resultado que você teve. Porque ferramentas de mídia, de internet, você consegue... apurar. Você consegue saber exatamente... Não tem aqueles negocinho que fica te perseguindo na internet? Pô, como que o cara sabe que eu estou comprando isso, cara? Será que eu já cliquei em algum lugar ou ele está lendo pensamento já? Né? É isso. Eles já sabem, eles percorrem todo o caminho com você. Então, a internet talvez tenha alguma dificuldade na contratação, mas é a melhor ferramenta para explorar em termos de análise de resultado. Então, na internet, a minha recomendação sempre, não se preocupa com negociação, porque a gente vai perder muito tempo para defunto ruim. Porque a gente vai sofrer, vai achar que é um marketing que está em complô com a gente, a agência, e não é isso. Então, vamos avaliar resultado. Acho que avaliar resultado em mídia social, principalmente. Mídia, internet como um todo, mas mídia social é avaliação de resultado e ir atrás do resultado. Em cima do resultado, você faz a conta de inversa. Obrigado. Sandy, a gente tem uma lembrancinha aqui para você. Obrigado, uma placa aí. Tá. Obrigado. Lembrança da sua participação. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado. Eu sei que está todo mundo aí com a atenção do voo, do trânsito em São Paulo. Os contatos estão aqui. Se precisar de alguma coisa, liga para a gente. Contato de qualquer um dos palestrantes, das apresentações. E os palestrantes também vão ter acesso aí à lista de vocês, dos participantes, para poder contactar. Obrigado, um abraço e boa viagem. Valeu, tchau, tchau.